Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos mantém, a paz que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e o coração em Cristo, sempre com o caráter sendo aperfeiçoado e aprovado, do que não tem que se envergonhar das suas obras, perseverante sempre segundo a fé, adicionando as virtudes à nossa fé, segundo os frutos do Espírito daqueles que o possuem, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, sempre na perseverança, na piedade como fonte de alegria, e sempre usando esta sabedoria, segundo nos é atribuídos, segundo o próprio Espírito, onde com a medida transbordante daqueles que assim recebem, estão sempre a distribuir, sendo o menor e estar servindo o próximo, aquele que é grande no reino dos céus. Jamais utilize esta sabedoria para vantagem própria, porque aquele que assim procede será cobrado grandemente do Senhor, porque esta sabedoria jamais é válida para tirar proveito daquele que está mais fraco na fé e não tem essa sabedoria. Aquele que assim procede, o Senhor, por isso, tem vindo a ira do Cordeiro sobre aqueles que utilizam essa sabedoria para tirar vantagem própria. Jamais proceda desta forma, não erreis, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, assim nos ensina o Senhor. Porque muitos ávidos pelo lucro, desonestos, desqualificados, perseveram até que o Senhor os emudeça, porque seguem segundo as suas próprias opiniões. E a palavra nos diz mais ainda, que alguém se julga ser algo não sendo, ilude-se a si mesmo, e o Senhor é aquele que os revela. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik e o justo, assim como aqueles que servem o racham, o maldoso, porque ele é aquele que faz a separação sempre da luz de trevas. Ele é aquele que esquadrinha a intenção da mente e do coração e tudo vê e contempla. Aonde muitos os que são gananciosos, soberbos, presunçosos e amantes de si mesmos já tiveram a sua consolação, segundo aquilo que entre eles é elevado. Mas chegou o tempo aonde é tempo de indignação, tempo de ira do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. A palavra diz que, obstinados pelo sucesso, iriam blasfemar contra o seu próprio espírito e tudo lhes seria bem sucedido por um tempo por conta da imparcialidade do Senhor. Mas que também chegaria o tempo aonde somente aqueles que estiverem santificando e purificando, aqueles que manejam bem a palavra da verdade, tanto na defesa e no ataque, como estão aqui para anunciar as boas novas para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, e não estão fazendo nada por interesse, mas sim de coração voluntário. E o Senhor é aquele que os conhece, assim como os justifica, porque nós não falamos por si mesmo, falamos através do seu Espírito. Ainda que damos o nosso testemunho é verdadeiro porque está sendo produzido pelo Espírito, que é a verdade. Mas não se iludis com aqueles que, na verdade, torcem o seu testemunho somente para aquilo que é elevado entre os seus olhos e objetivos, mas na verdade são como lobos em pele de cordeiro
E o Senhor, assim como nós que temos pelo mesmo Espírito que nos é concedida a sabedoria, pelo mesmo Espírito nós sondamos a intenção dos seus corações. Somente oramos porque a palavra nos diz que aquele que levantar a espada, pela espada será ferido. Anunciamos a verdade, a espada, que é a verdade que expõe as suas más obras, e o Senhor tem a espada, pois dele é a ira e a vingança, a ponto de dividir a alma do espírito, porque não há ninguém capaz de deter o seu espírito. Ele nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem a chave da morte, do inferno, poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde ali o seu verme não se queima. E assim o Senhor está a proceder em mais um dia, porque grande é a ira, assim como a ruína, destruição para aqueles que perseveram, como rebelião, aqueles que estão como ramos cortados, apartados devido à sua rebelião e desobediência, aonde o Senhor os diz que a terra está a abrir e os engolir, assim como lembrai-vos da rebelião de Corá, assim vos diz o Senhor.